Felipe Neto anuncia pré-candidatura para a presidência da República. É isso mesmo, rapaziada, eu não tô zoando. Nesse vídeo, você verá o pronunciamento oficial do youtuber e conhecerá ou relembrará um pouco do histórico político dele. É isso mesmo. Como se não bastasse a pré-candidatura à presidência da República do Brasil, é isso mesmo que vocês estão escutando. Felipe Neto anunciou a criação de uma nova rede social, onde ele promete utilizar os algoritmos da plataforma para identificar o desejo da maioria do povo brasileiro. E é esse desejo que ele pretende se basear para governar o nosso país. Para completar, você ainda vai ver falas dele no passado e de outras pessoas, tá? Prestem atenção. Por exemplo, você sabia que tinha uma pessoa que já tinha cravado que o Felipe Neto se candidataria para a presidência da República no passado? É isso mesmo, você vai ver quem foi essa pessoa. E assim, foi uma cravada, gente, em que a odd era baixíssima, tá? Porque eu não sei se vocês estão lembrados, mas o Felipe Neto sempre falou que não entraria, que não disputaria nenhum cargo político, e vocês vão ver. Esse vídeo está repleto de informação, então eu peço que você deixe o seu like aqui embaixo já. Pausa esse vídeo, deixe o seu like aqui e assista até o final. Primeiro, vamos ver o anúncio oficial do youtuber. Uma mensagem para a nação brasileira. Eu tenho dois grandes anúncios a serem feitos aqui nesse vídeo e eu peço a sua atenção. Nos últimos meses, eu evitei posicionamentos políticos. Por que eu fiz isso? Porque eu precisava ter um olhar de fora. Porque, como em toda a minha carreira, eu baseio minhas opiniões no domínio da informação e no meu enorme anseio de ser um guardião da verdade. A minha revisão nunca foi sobre eu me colocar ou não nos assuntos, mas sobre como eu me colocaria. E é por isso que, após esse período de profunda reflexão e estudos documentados no meu diário, que me acompanha desde o começo dessa jornada, eu anuncio a minha pré-candidatura à presidência da República. E esse não é um... Ô, gente, tá parecendo que é piada, que é brincadeira de 1º de abril, mas lembrando que a gente tá no dia 3 de abril, tá? E assim, por mais que a cara dele não pareça que ele tá falando algo sério, mas eu acho que ele tá falando a verdade, vocês já vão entender. Gesto de vaidade, porque eu construí um legado financeiro e na comunicação que já me alimenta o estômago e o ego pro resto da vida. Eu quero ser presidente porque eu, embora seja um homem de fora da política, eu tenho ao meu lado a maior arma do nosso tempo, o uso das redes. E a verdade... Gente, as caras que ele faz não tá me passando confiança. Eu não tô acreditando na minha própria palavra de dizer que é algo sério, que isso aqui que ele tá falando é algo sério. Não tô conseguindo. Sobre esse ponto é que todas as plataformas têm acesso aos nossos gostos, aos nossos interesses, às nossas ideologias. Não há escapatória nenhuma. Então, por que não usar a dependência das redes a favor do povo? Aqui vem, então, o meu segundo anúncio. Estou lançando uma nova rede social, a Nova Fala, que é uma espécie de laboratório, onde cada cidadão, enquanto interage com os conteúdos, cede voluntariamente informações para que nós possamos saber as reais preferências e necessidades do povo brasileiro. Essa rede seria algo como um ministério. Eu ainda vou definir qual, talvez o da verdade. No mínimo, ela ajudaria a gente a entender qual é a opinião da maioria sobre cada momento da história. E aí os livros didáticos retratariam a vontade da maioria, como deve ser numa democracia. Na melhor das hipóteses, a rede Nova Fala permitiria criar uma plataforma de governo neutra, sem qualquer ideologia, mas uma posição definitiva e direta do povo, de quem eu seria apenas e humildemente um porta-voz da verdade. Para começar, não seria neutra, por quê? Porque logo de início, quem é que entraria nessa rede social do Felipe Neto? Logo de início, gente, qual seria a maior parte dos usuários? Pelo amor de Deus. Eu quero ver aquele bolsonarista ferrenho entrando na rede social do Felipe Neto. Puta que pariu, viu, mano? Assim como um pai precisa vigiar seu filho para educá-lo bem, é isso que precisa fazer o líder de uma nação. É isso que eu quero ser para o povo brasileiro. Um pai tão generoso
quanto vigilante. Ou, se eu for jovem demais, ao menos pra isso, eu quero ser como um irmão mais velho. Fiquem atentos. Amanhã, ao meio-dia, eu vou trazer um novo vídeo explicando os detalhes sobre a nova fala e sobre o nosso futuro. Então, como vocês puderam observar, amanhã terá mais novidades e traremos tudo com exclusividade aqui no New York Treta, então inscreva-se no canal, tá? Mas não acabou, tá? Não acabou, não saiu do vídeo. Antes de entrarmos nessa questão aí envolvendo o histórico político do youtuber, é importante que vocês relembrem o que foi falado no início desse ano, quando o youtuber anunciou que pararia de falar sobre política. Eu peço que vocês prestem atenção. Obviamente, muita polêmica, muita confusão, muitos problemas em função daquele assunto que a gente já sabe qual é, né? O assunto da política. Esse ano, eu decidi fazer algumas mudanças na minha vida. Eu realmente sinto que a minha vida tinha mudado de estrada, de rumo, pra uma estrada que eu nunca quis entrar. Eu tava como se fosse na contramão, numa rua que levava pro caminho errado. Eu não tenho nenhuma pretensão de ser político, eu não tenho nenhuma intenção de seguir uma carreira nesse caminho. E era pra isso que a vida tava caminhando, sabe? E eu tava assim meio perdido. A única razão de eu ter entrado nesse mundo foi pra enfrentar algo que eu considerava considero completamente errado. E eu me dediquei de corpo e alma. Eu mergulhei de cabeça, dediquei cada segundo da minha vida e acredito que fiz o meu papel. Mas do fundo do coração, pra todas as pessoas que vão me cobrar, né, que vão ficar muito chateadas com isso, eu preciso dizer que eu preciso voltar a focar em mim, na minha felicidade e no que eu amo fazer, que é produzir conteúdo. Eu tive que abdicar de muitas coisas pra essa vida que não é a vida que eu queria ter. Então, eu estou aqui, para quem é fã do canal, trazendo uma notícia boa. Que 2025 é o ano em que a minha prioridade volta a ser esse canal no YouTube. Gente, isso daqui foi falado em 2025. Foi falado em janeiro. A gente tá no início de abril. É sério. É por isso que eu tô aqui, ó. Eu tô falando que, pô, o negócio é sério aqui do Felipe Neto falando. Mas, pô, mano, como é que eu acredito nas minhas próprias palavras? No início do ano, o cara mandou essa. Como é que eu vou acreditar que esse anúncio dele é algo sério? E que, por exemplo, não é algo pra ele só promover essa plataforma aí que ele tá criando. Tem mais informações. Agora chegou um pouquinho de entretenimento, né, nesse anúncio dele. Porque é o seguinte, rapaziada, por mais que o Felipe Neto sempre tenha batido na tecla de que não entraria na disputa de nenhum cargo político, outros youtubers e influenciadores sempre comentaram essa possibilidade. E particularmente, eu acompanho o Felipe Neto faz muito tempo, desde a época da Dilma, onde ele criticava o governo Dilma. Então o cara sempre, goste ou não, ele sempre participou do debate público. Agora é o seguinte, em 2020... o Monark ainda estava no Flow Podcast. E durante uma conversa, surgiu o assunto de Felipe Neto, presidente do Brasil. Vejam o que foi falado. Mas não sei como não elegeram Dilma, como é que a gente pode querer alguma mudança no sistema? Mas sabe qual que é a história? Muita gente vota no que é famoso. É famoso, vota porque é bonitinho. Vota, Mas sabe qual que é a história que eu ouvi, eu não sei se é verdade, de como ele tá agora na cadeira de senador? Ele foi eleito o suplente do suplente. Eu não sei a história do Collor, não sei. Aqui estão falando do Collor, tá? Não sei se isso é verdade, foi o que eu ouvi. Não sei, juro que não sei se isso é verdade. Confira aí, eu já podia conferir isso pra mim. Mas que o Collor foi eleito suplente do suplente. Aí o cara que foi eleito desistiu, e aí o suplente desistiu, e aí o Collor virou senador. Caralho, cara. Mas existe muita coisa na política, as pessoas votam, assim, eu acho que, sei lá, igual eu penso assim, se Felipe Neto se candidatar... sem dúvida. Presidente da República tá eleito. Não, presidente da República, calma eu não sei. Não sei não. Ele não é safo suficiente. Mas as ele não consegue nem votam destruir o no que é Flow, vai ser popular. presidente. Ele não conhece o quê? Ele não consegue nem destruir o Flow, ele vai ser presidente? Não, eu não acho ele com capacidade nenhuma. Eu digo assim, as pessoas votam em quem é famoso, em quem tá ali e tal. Então, a maioria das pessoas que estão seguindo o Collor no Twitter não sabem da história. Até porque as pessoas mais velhas vão no Facebook, não vão pro Twitter. Tá, então isso daqui foi falado. Eu quis destacar essa fala do Monark, até pra mostrar, ó, como que o Monark falava no passado do Felipe Neto. E hoje, realmente, é fato. O Felipe Neto acabou de anunciar a pré-candidatura dele à presidência da República. E também em 2020... o Felipe Neto participou do Roda Viva, da TV Cultura. E lá, ele foi perguntado sobre o seu interesse político. Vamos relembrar o que foi falado pelo influenciador na época.
dos nossos tuiteiros e alguma coisa minha para tentar falar sobre política. Você está mostrando aqui um discurso político muito concatenado. Um seguidor no Twitter disse que você não é o Felipe que ele parou de seguir em 2013, que parece que devorou livros desde então. A Priscila, também no Twitter, pergunta se você tem algum projeto político. E o Gabriel Azevedo, vereador de Belo Horizonte, que está acompanhando também pela nossa Watch Party no Twitter, pergunta qual seria um projeto de marketing que você, como comunicador, imaginaria para um candidato a 2022. Então, a sua loquacidade aqui está levando muita gente a imaginar um Felipe Neto político. É por aí? Não, não é por aí. Bom, nesse momento não tenho qualquer interesse político. Nesse momento. Zero. E eu falo... nesse momento é importante porque eu já falei tantas coisas que eu cravei e depois as coisas mudaram de cenário. Eu não me imagino virando político. Se um dia isso voltar pra me morder nos glúteos, bom, pode acontecer. Mas eu não me imagino virando político. Eu não tenho qualquer projeto de poder, de política, de candidatura ou qualquer coisa relevante ou a ver com isso. Inclusive, até pra acalmar os ânimos de algumas pessoas que ficam achando que eu tenho alguma intenção de candidatura presidencial, eu não tenho nem idade pra ser candidato em 2022, tá? Eu vou ter 34 anos, eu não posso me candidatar. Perfeito, teve esse corte aqui, foi do programa mesmo, tá? Não foi culpa minha, não. Mas é importante a gente destacar, porque, uma pessoa falar algo em 2020 e mudar em 2025, pô, mano, de boa. Mas o cara, literalmente, no começo desse ano, mandou isso que vocês viram. Eu não tenho nenhuma pretensão de ser político. Eu anuncio a minha pré-candidatura à presidência da República. E, pô, em 3 meses? 3 meses? 4 meses? Porque iniciou agora. O cara anuncia a pré-candidatura dele. Enfim, agora é o seguinte, rapaziada. Chegamos na hora em que eu vou mostrar pra vocês uma pessoa que cravou que o Felipe Neto se candidataria à presidência da República. É importante destacar que, antes de eu mostrar essa pessoa, é importante destacar um comentário que foi feito pelo Felipe Neto em 2021, quando o Danilo Gentili participou de uma reunião com o João Amoedo, para uma reunião ali para tentar formar uma alternativa a Lula e Bolsonaro em 2022, tá, rapaziada? Olha o que o Felipe Neto comentou. Ok, agora o Danilo provou que é um bom humorista. Quem negar é hater. Achei importante registrar essa fala do Felipe Neto. Mas, porque tipo assim, por que você achou importante? Porque, porra, entre o Felipe Neto e Danilo Gentili na presidência, eu sou assim, incontáveis vezes o Danilo Gentili. Não sei vocês, mas eu sou incontáveis vezes o Danilo Gentili, tá, gente? Mesmo se eu tivesse se eu nascesse 1000 vezes, seria 1000 vezes votando no Danilo Gentili. Mas agora, vamos pro comentário que eu tô falando que me surpreendeu. Por quê? Porque no final de 2020, o deputado Kim Kataguiri participou do extinto Master Podcast. E nesse episódio, que ele participou, ele fez um comentário sobre o Felipe Neto na política que me chamou muita atenção. E eu queria que vocês assistissem comigo e prestassem atenção, tá? Vamos lá. Agora, falando de presidente... A gente tem um youtuber que é o Felipe Neto. E você acha que ele tá com um feelingzinho de querer ser... Ele tá começando a pintar alguma... Eu tenho certeza. Eu sinto cheiro de youtuber que vai disputar a eleição, eu sinto aqui, ó, de longe. E você acha que ele tem condição de governar o país? Porque ele tem uma carreira, por mais que a turma reclame dele, ele tem uma carreira importante. Uma carreira importante, sim, ele tem muita view, né? Não, tem muita visibilidade, mas daí a governar o país é outra história. O buraco é bem mais embaixo. Bem mais embaixo. Eu acho que, assim, questão de gestão pública, mesmo de... O Felipe Neto, pra mim, uma das piores coisas que ele faz politicamente, independentemente dele ser de esquerda, que devo discordar disso, uma das piores coisas que eu acho que ele faz é utilizar os seguidores dele como exército. Que é tipo, tá vendo esse cara aqui? Esse cara aqui tá falando alguma coisa que eu discordo, que eu acho que é uma grande merda. Vai lá e ataca esse cara, vai lá e cancela esse cara. Isso, pra mim, é uma das piores coisas que você faz, porque você tá fechando completamente o diálogo com aquele cara. E quando, diferente do deputado, o deputado tá lá pra defender um segmento da sociedade, uma parcela. O deputado pode ter 99% de rejeição e 1% de aprovação, que ele se elege e tá lá representando 1% descendo o cacete no 99%. O presidente não. O presidente representa, inclusive, quem não votou nele. Assim como o prefeito e o governador. E o Felipe Neto não teria a mínima condição, porque ele ia sair cancelando os caras que não votaram nele. Mas isso não é um método, eu como eu sempre digo, eu entendo pouco de política, mas eu tenho a impressão que a esquerda, ela gosta muito de cancelar, né? Ela gosta... Então isso não é todo mundo que é da esquerda não faz o cancelamento? Não acho que seja todo mundo. Eu acho que você tem uma boa parcela da esquerda que segue essa cartilha aí de politicamente correto, né? Do que você pode e do que você não pode falar. Mas tem outra que é crítica, né? Você tem muitos humoristas americanos que são de esquerda e criticam isso e inclusive falam, é por causa dessa merda que vocês criaram, de um ficar cancelando o outro, inclusive dentro da própria esquerda, que a gente tá nessa situação com o Trump no poder e etc. Então eu acho que tem gente de esquerda que não sai cancelando os outros. Se você fosse dar uma dica pro Felipe Neto,
Neto, o que você falaria pra ele? Começar como prefeito ou, sei lá, síndico de algum prédio? O Felipe Neto, ele primeiro precisaria ter uma experiência como vereador. Ele precisaria ali que começar como vereador pra ter uma experiência pra ele ver como é difícil aprovar o nome de uma rua. Fazer sucesso no YouTube fazer outra coisa porque aí você precisa sentar, por exemplo, tem o vereador aqui de São Paulo do MBL, que é o Fernando Holliday. Uhum. O Holliday, ele discorda, assim como eu, completamente do PT. Sim. Só que pra aprovar, agora, na semana passada, ele fez uma comissão no início do mandato, há 3 anos atrás, pra analisar leis inúteis e burocráticas da cidade de São Paulo pra revogar. Uhum. Foi uma comissão pra não legislar, mas pra revogar a lei. E aí ele precisava da assinatura de praticamente todos os partidos pra fazer aquela comissão. E pra conseguir a assinatura do Suplicy, que é vereador, ele precisou ficar 6 horas escutando sobre renda mínima. E o Suplicy falando naquela velocidade maravilhosa que ele fala, né? Mudando a entonação sempre, né? Muito dinâmica e tal. O Felipe Neto não seria capaz de escutar uma pessoa que discorda dele durante 6 horas, sentar pra conseguir uma assinatura pra revogar. E agora que o Holliday teve o resultado, ele conseguiu revogar 100 leis. Pra você ter uma ideia, a cidade de São Paulo tinha uma lei municipal que regulamentava como você deve lavar a laranja. Então, tinha descrição na lei. Movimentos circulares, com a mão, água corrente, é um negócio bizarro. Total. E isso só alimentava máfia de fiscal. Porque aí o fiscal ia numa lanchonete... E pedia um cascalinho. Via o cara, não é assim que lava a laranja. E aí vai... Pedia um negocinho, mas você me dá um cafezinho aqui, um patrozinho aqui e tal. Então, perfeito. Então, vocês viram aí o Kim Kataguiri cravando que o Felipe Neto um dia se candidataria. Ele não falou exatamente se seria em 2022, mas também 2022 não tinha como, né? Então seria a partir de 2026. E tá aí. Amanhã o youtuber prometeu que traria mais detalhes aí sobre essa rede social dele. Então inscreva-se aqui no canal que vamos trazer tudo organizadinho pra vocês, tá? E se você não deixou o seu like, deixa aqui embaixo, pô. Não custa absolutamente nada. E eu não tenho nada a ver com a notícia. Eu sou o mensageiro, tá? Não dê o dislike aqui falando, não gostei dessa notícia, vou dar dislike. Não, dá o like pelo trabalho de trazer todas as informações aqui pra vocês. Deixa a sua opinião aqui embaixo sobre tudo isso. Pô, Felipe Neto presidente, hein, rapaziada? Vocês vão votar nele? Deixa aqui embaixo. Tamo junto e até o próximo notícia.